Salve telanautas, tudo bem com vocês? Heitor Teixeira aqui para a gente conversar mais uma vez sobre Star Trek Prodigy com o episódio Mindwalk, ou Passeio da Mente. E eu vou ser franco com vocês que esse foi um dos episódios que mais me agradou na série nos últimos tempos. Eu realmente me diverti com esse aqui. Teve lá um monte de coisa que eu achei meio chutada do ponto de vista mais adulto, que talvez eu não esteja tão preparado assim para achar que essas coisas todas façam sentido. Teve sim, mas de qualquer forma, a narrativa da coisa foi tão gostosinha que eu até vou deixar as reclamações de lado dessa vez. Eu achei curioso que eles estão aí revisitando uma outra ideia que eles já tiveram na sala dos roteiristas há pouco tempo, em outra série que tá vindo nessa nova levada, nessa safra das coisas feitas pela patotinha do Kurtzman. Mas a gente já fala sobre isso. Primeiro eu vou pedir para vocês, principalmente os que estão chegando agora, deixa um like aqui no vídeo, isso ajuda a gente a continuar produzindo e levando o nosso conteúdo para mais gente. Considere se inscrever, vem fazer parte disso. Essa aqui é uma comunidade que só tá crescendo o tempo todo de gente tão bacana. Você vai querer ficar de fora? Claro que não, né? Se você se inscrever, eu prometo pra você que você vai receber avisos de lançamentos antes de todo mundo. Não fica esperando eu publicar os lançamentos aí nos grupos espalhados nos faces da vida. Se inscreve aqui que é uma conversa direta entre eu e vocês o tempo todo. Galera, a partir desse ponto aqui eu vou falar sobre uma série de pontos que eu separei, que eu achei particularmente mais interessantes pra gente montar a nossa argumentação em cima das coisas que acontecem no episódio. Então saibam que eu não estou pretendendo trazer spoilers específicos, mas como eu não vou segurar a língua, eu posso esbarrar num monte de coisa que vai estragar um monte de surpresa pra vocês. Então estejam avisados. Depois da forma como o último episódio acabou, ficou aquela dúvida do que ia acontecer, e eu achei que foi uma saída interessante, essa ideia de última hora da Ascentia de pegar o comunicador da nossa vice-almirante Janeway e levar para os aposentos dela, já que ela representa ali alguém que ocupa um cargo de confiança, a palavra dela de que a almirante não quer ser incomodada ia resolver muita coisa a princípio. Eu também achei bastante curioso, o sistema da Protostar tá tentando fazer com que ela fuja da Dauntless, uma vez que justamente aquela máquina que está plantada, que veio do futuro, tem essa intenção de infectar os sistemas de outras naves da frota e da Federação. Parece que ela tem até uma forma de processar as informações como se fosse uma espécie de grande jogo de xadrez, onde ela deliberadamente está tentando maximizar o seu ataque, então adiando um pouco esse ataque específico. Talvez ela sinta que estrategicamente falando ela vai conseguir fazer algo mais danoso num momento futuro. Mas eu achei que isso por si só foi algo muito bacana. Ou se não foi bacana, pelo menos foi algo pra gente olhar com cara de olha, pensaram em algo diferente. E do ponto de vista da Dauntless, justamente é onde a gente tem lá aquele momento Technobabble, aonde eles arranjam todo um discursinho para justificar o papo deles fundirem as duas bolhas de Warp, meio que com a Dauntless prendendo, não deixando a Protostar solta, livre para ir para onde quisesse, como se ela tivesse numa espécie de rédea ali. Também não é o tipo da coisa que explica tudo, mas ao mesmo tempo cria alguns mecanismos interessantes que fazem com que fique mais fácil a gente engolir outras coisinhas que vão acontecendo no episódio. E eu achei bastante orgânico. Num determinado ponto eles sabem que eles precisam se comunicar, eles ainda estão batendo nessa coisa de não poder deixar os sistemas entrarem em contato, porque aquele mecanismo vai funcionar como uma espécie de vírus. É aí que a Rocktech tem a ideia de mandar uma mensagem cifrada através de pulsos de tachyons, que é o tipo da coisa que a gente veria com facilidade na nova geração, talvez em Deep Space Nine ou Voyager, mas aqui, apesar da ideia ser muito boa, ser uma coisa compatível com um tipo de tecnologia que a gente já viu antes, a gente esbarra num problema muito simples. Quem poderia fazer isso, que é o Gencom Pog, simplesmente não sabe como. Porque apesar dele ser um bom engenheiro, às vezes a gente se esquece que ele não tem toda a educação de como funciona todo o equipamento e toda a ciência da frota e da Federação. Então, mais uma vez, essa complicação que é proposta de ter ali uma dissonância na forma como eles poderiam conversar e se comunicar, acontece de um jeito que força um pouco a suspensão da descrença. A gente tem que deixar um pouco esse lado crítico de lado, porque senão a coisa não funciona.
já que seria muito mais fácil para eles resolverem a coisa até com a transmissão de um rádio walkie-talkie simples, algo que eles poderiam ter sintetizado ali para mandar aquela informação, mas isso parece que simplesmente não passa pela cabeça dos personagens. É aquele tipo de coisa que facilitaria tanto a resolução do episódio, que eu acho que a sala de roteirista meio que coloca aquilo como assunto proibido. E aí, já que a gente tá falando de uma série sci-fi, eles têm que ter uma solução mirabolante, então eles brotam com a ideia da telepatia, já que o nosso Medusan Zero tem isso nele, ele é de uma espécie que tem essa facilidade, tem essa coisa que pra eles é super natural, mas ele se sente meio incapacitado de fazer aquilo sozinho. Então eles pegam o Dal, que é uma grande mescla de DNAs diferentes, para poder justamente fazer essa ponte, e os dois juntos deveriam conseguir alcançar a mente da Janeway para poder mandar aquela mensagem. O que é mais um momento de grande suspeição de descrença, porque naquela sopa de letrinha que é o DNA dele, o simples fato de você ter algumas amostragens de algumas espécies não faz com que necessariamente, seguindo a lógica da vida real, essa coisa de conseguir resolver coisas, quase como se aquilo fosse um superpoder, mas é divertido. E aí, para dar aquele tempero extra, já que não é para fazer sentido mesmo, eles ainda acrescentam aquela ideia da ligação através do feixe do phaser, que é como se criasse um ponto físico entre a galera A e a galera B para poder transmitir a tal impressão psíquica. E como eu falei no começo do vídeo, mais uma vez a gente tem ali uma ideia emprestada do Se Eu Fosse Você, aonde o nosso Tony Ramos fala lá com a Cleo Pires, Glória Pires, em uma ideia que já foi usada em Strange New Worlds, quando o Spock trocou de corpo com a T'Pring, a noiva dele. Tão requentando ideia aí, hein? E uma vez que a Janeway chega no corpo do Dal, eles finalmente têm a chance de ter aquele papo que já era para ter acontecido há um tempão lá no planeta, quando eles se encontraram pessoalmente. E até que, se você for ver, dentro da historinha, a capacidade que a turminha tem de mostrar o seu lado da história e falar, olha, então, não é bem isso, dá uma olhada, entenda os nossos motivos, o nosso lado, é uma coisa que acontece bem rápido. Já o Dal usando o corpo da Almirante lá na Dauntless, fica bem claro o quanto ele é imaturo. Por mais que ele seja uma pessoa que tem ali um jeitão sagaz de conseguir cuidar de si, nessas horas dá pra ver que ele não tem um jogo de cintura tão grande assim, porque pra galera da Dauntless, principalmente o pessoal da ponte que trabalha direto com a Janeway, fica tão transparente que ela não tá agindo de forma natural, que eles sabem que tem alguma coisa errada muito cedo. O corpo da Janeway tinha sido colocado num armário lá, então quando o Adivinho e a Sentia acabam se ligando que ela não tá mais lá, é óbvio que eles ficam em alerta, porque eles sabem que, peraí, ela sabe o que a gente fez com ela, vamos tentar ficar aqui low profile e ver o que vai dar. As coisas vão acontecendo de um jeito em que tem essa comédia de erros aí, justamente pelo fato de que quando a Janeway aparece, não é a Janeway, então o sujeito que tá ocupando o corpo não sabe exatamente o que fazer. Na Protostar, é óbvio que eles vão acabar fazendo planos de como destrocar eles de corpo, mas é óbvio que não dava para ser tão simples. A parte realmente irônica é que para poder coordenar essas coisas e como é que vai acontecer essa troca, eles têm que se comunicar com alguém que está na Dauntless. Tem algo mais irônico do que isso no episódio? Que se fosse tão fácil assim se comunicar, eles simplesmente explicavam o que estava acontecendo sem ter precisado fazer a troca em primeiro lugar, não é mesmo? A Ascensia, que ainda não foi descoberta, acaba arranjando um jeito de dar aquela induzida, é uma frasezinha aqui, é uma suspeitinha ali, e ela vai meio que fazendo a coisa seguir por um caminho aonde eles de fato vão até o ponto aonde está sendo previsto que a Protostar vai sair, e aí eles têm medo de que a nave talvez esteja com alguma espécie de arma que vai causar danos pro pessoal da frota da Federação, mas o que eles fazem? Eles acabam arranjando um jeito de chamar toda uma frota para ir para lá. Tinha algo que ela quisesse mais? É o momento perfeito e era o que eu tava falando sobre o tal jogo de xadrez lá no começo do vídeo. Já a interação da Janeway, que tá no corpo do Dal, com a Holo Janeway, eu achei até que bastante tocante. Elas entendem o lado uma da outra, até a forma como uma prova para outra que ela é ela mesma. Foi uma coisa assim que você vê que seria interessante se acontecesse com a gente. Encontrar com alguém que tem essa cópia da nossa essência, daquilo que faz a gente ser a gente.
Eu achei que ela conseguiu transmitir algo até bastante terno ali. E já que a vice-almirante não podia fazer nada para separar ela do sistema e tirar aquela espécie de vírus de lá, pelo menos por não ser um sistema essencial, ela podia ser resetada à parte, o que já vai ser uma tremenda mão na roda. E é aí que a gente volta a ter algumas pinceladas do que aconteceu com o Chakotay e a tripulação dele na Protostar, na saída para a missão, que acaba levando ele lá para aquela anomalia que acaba chegando no futuro, mas não passa muito disso. Então tá me parecendo que esse personagem vai ficar ali bastante como um pano de fundo, que não vai receber tanta atenção assim. Até porque não vai dar tempo, ainda que ele recebesse toda a atenção dos episódios que estão por vir, ele teria aparecido super pouco na temporada com 20 episódios. E a galerinha explica pra Janeway, que tá dentro do corpo do Dal, que a ideia para fazer a troca é ir lá fora do casco da nave, para que eles se toquem fisicamente. Óbvio que ela estaria usando uma roupa de um traje extraveicular de astronauta para conseguir sair, e ela soltar a pérola. Uma vez eu já virei uma salamandra, o que pode ser mais difícil do que isso? Fazendo referência justamente ao possivelmente pior episódio de Voyager de todos os tempos, Threshold. E o tal método de comunicação para explicar pro Dal, que tá dentro do corpo da Janeway lá na Dauntless, o que ela vai ter que fazer, eles escolhem a mímica, que particularmente é uma coisa que eu gosto muito, achei super divertido, apesar do meu estilo ser bastante diferente daqueles que eles estão usando ali. Mas novamente tem esse papo da suspensão da descrença, porque já que eles conseguem se ver, eles podiam arranjar um jeito de simplesmente escrever com letras bem grandonas o que eles queriam. Se bem que a essa altura isso, muito honestamente, já é o de menos, mas é claro que vão colocar mais empecilho no caminho. O pessoal da Dauntless já se ligou que a Janeway não é a Janeway e vão levar ela pra enfermaria. De volta na Protostar, a Gwen acaba, durante a despedida, trocando uma ideia ali com a Janeway, que tá dentro do corpo do Dal, e dizendo o quanto ela ficaria feliz de depois que tudo isso passar, que eles limparem o nome deles, de poder reencontrar com ela num momento onde eles pudessem ser aceitos e ir fazer parte da frota. O problema todo é que o Dal é um augment, ele é um aprimorado, e a Janeway sabe que ele não seria aceito, e talvez isso venha a ser o novo motivo do porquê que essa galerinha não simplesmente venha integrar a frota normal, como a gente costuma saber, mas pelo menos talvez eles já não sejam mais fugitivos. Lembrando que esse é exatamente o mesmo problema que a Number One enfrentou, mais uma vez, lá em Strange New Worlds, quando acaba o último episódio da primeira temporada. E é aí que a gente finalmente vê esse payoff, já que o Adivinho passou esse tempo junto com o pessoal que resgatou ele da Frota Estelar, vai ver que aqueles que ele estava tentando destruir não é um povo tão ruim assim. Então ele criou uma ligação emocional que faz com que ele dê uma amolecida no coraçãozinho dele ali. E é ele quem acaba soltando a Janeway, que na verdade quem tá dentro é o Dal, permitindo que a trama se desenvolva a partir dali. Aí finalmente chega a hora do passeio do lado lá de fora. E pro pessoal que tá na Protostar, no caso do Dal, que tá com a Janeway dentro, vai ter uma ajudinha do Murphy, que ele estica. Mas como eu falei, tinha que ter algo dificultando, é óbvio que a galera aciona o raio trator, e aí para poder solucionar aquela situação de última hora, tem lá o raio do tiro do phaser para poder fazer a conexão entre eles. O problema, meus amigos, é que justamente quem atira é quem deveria estar lúcido quando chega do lado de lá dentro da Dauntless. Porque quando a Janeway tá no corpo da Janeway, a Janeway acorda, ela tá presa lá numa cela. Aí quando as naves de fato saem dessa bolha de warp e chegam em espaço normal, estão no centro da Federação, e lá fora tá a tal frota de naves gigantesca, o que tá se tornando aí meio que uma coisa recorrente nessas últimas séries de Star Trek. Normalmente eles deixam pro episódio final, colocaram aqui um pouco antes, mas tá lá aquela reunião, aquela miríade de nave da Federação. Então galera, como eu falei, não foi um episódio perfeito, teve várias pequenas coisinhas que torcem a lógica, que ignoram certos fatos e tudo mais, mas eu achei tão divertidinho que eu nem vou reclamar dessas coisas. Muito honestamente, eu achei um dos episódios mais bacanas e mais reassistíveis de toda a temporada, para ser absolutamente franco. E é então que a gente chega no momento dos Telanautas, onde o Bruno Chassotlago mandou pra gente
Esse foi um episódio que me divertiu bastante, mas sou suspeito para falar porque eu gosto desses episódios de tripulantes aprontando altas confusões no holodeck, por mais que eu saiba que seja um tema meio batido, já que aparece em praticamente todas as séries desde a série animada. Bruno, é verdade, é um tema batido sim. Inclusive é o tipo da coisa que eu acho que eles têm que tomar cuidado, porque como eu falei ao longo desse vídeo, tem algumas ideias que foram usadas não faz muito tempo assim. Talvez seja um dos problemas de se ter tantas séries acontecendo ao mesmo tempo. Antes talvez isso já acontecesse, mas não ficasse tão perceptível. O que importa é contar boas histórias, essa foi muito legal, mas eu não acho que eles vão escapar com essa todas as vezes que tentarem não. E tem também o Carlos Toshi, que enviou: adoro episódios no holodeck, mas a cada episódio me convenço que estou longe do público-alvo da série, apesar de me derreter para cada fanservice que eles jogam na minha cara. Por que será que o Junkon é fisicamente tão diferente dos outros Tellaritas vistos na franquia? Carlos, é verdade, quando o fanservice é bem feito ele é sempre bem-vindo, mas a gente tem que lembrar que não dá pra viver só disso. Em relação à diferença dele, eu diria o seguinte: nós aqui, humanos do planeta Terra, temos apenas uma raça. Apesar do pessoal usar esse termo de uma forma tão errada, todas as pessoas que a gente conhece fazem parte exatamente da mesma raça. Não sei se esse seria o caso para todas as espécies que a gente vê em Star Trek, já que, por exemplo, os Andorianos tem alguns que são os azuizinhos comuns e outros que são os Aenar, aqueles que são uma versão albina, que tem lá talvez um tipo de cegueira e tal. Isso traria uma diversidade maior para espécies que foram desenvolvidas em sistemas ecológicos diferentes, o que explicaria muita coisa. Não se deram ao trabalho de explicar isso ainda, mas eu também ainda estou esperando eles explicarem as diferenças entre alguns Klingons, principalmente os de Discovery, até hoje. Obrigado a vocês por participarem, e quem quiser participar aqui do programa também é só usar o Responda 2 pontos, como os nossos amigos telanautas fizeram, que aí o texto que vocês colocam no vídeo do episódio da semana aparece no episódio seguinte de vídeo aqui do canal, pra gente comentar o que vocês escreverem. Não precisa ser só pergunta, podem ser comentários, elogios, sugestões, dúvidas, devaneios, o que vocês quiserem. Pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até esse ponto. Um forte abraço, galera, e até mais.